Ela que falou aqui enquanto coordenadora de campanha do escritório da ONU Mulheres no Brasil. Nós vamos passar agora imediatamente aqui a Marco Antônio Teixeira, presidente da Associação FIFA, CIES e etc. Bom dia a todos, né? Todos e a todas, em especial a senadora Fátima Bezerra, Romário, que efetivamente, né, estamos hoje nesse dia chegando. Eu já quero antecipar o seguinte, como a senadora falou, objetivamente eu entendo isso aqui como o primeiro passo, porque a ideia é transformar esse ano como um ano comemorativo dos 120 anos da primeira partida de futebol no mundo. Então, esse é o primeiro passo. Como a gente pretende ir até o ano que vem, março, né, de 2016, efetivamente esse debate vai continuar. O primeiro ponto que eu acho que é importante aqui colocar é efetivamente quem somos, naturalmente é importante esclarecer que, embora na nossa associação tenha o nome FIFA, nós não fazemos parte da estrutura da FIFA e nem somos representantes da FIFA. Na realidade, trata-se de uma associação, chama-se Associação FIFA, CIAS, FGV Alumni, que na realidade é uma associação de ex-alunos do primeiro curso que teve nessa área da FIFA, que chama o curso de Gestão, Marketing e Direito Esportivo. Então, nós fizemos uma associação justamente no sentido de perenizar o debate que nós tínhamos no curso que nós fizemos. Então, é uma associação independente e autônoma que não faz parte da estrutura da FIFA, é importante esclarecer isso. Em segundo lugar, é importante esclarecer por que estamos aqui. Quer dizer, nós estamos aqui porque, como a senadora Fátima Bezerra colocou muito bem, aqui é a casa do povo. E como o povo, tá certo, a nossa associação é uma instituição, e ela então foi a proponente, a associação é que propôs, né, a essa casa, de celebrar esse ano, o ano comemorativo dos 120 anos da primeira partida de futebol feminino. Então, graças a Deus, a palavra do povo foi ouvida, né, a senadora Fátima Bezerra e Romário entenderam a importância de transformar esse ano, justamente para abrir esse debate e abrir um debate num prazo maior. Porque se porventura o debate encerrasse na audiência, tá certo, nós não teríamos prazo para isso. Então, é por isso que nós estamos aqui como associação proponente dessa iniciativa. Quais foram as propostas que nós apresentamos? Nós apresentamos 3 propostas. A primeira é a realização de uma audiência pública na Comissão de Esporte do Senado Federal, que efetivamente é o que está acontecendo hoje, né, graças ao requerimento que foi feito. O segundo foi um projeto, a proposta no projeto de lei no Senado, criando uma medalha de dupla face. Essa medalha seria uma medalha de honra ao mérito ao futebol feminino e às personalidades que se destacaram. Por que de dupla face? É porque uma face estaria a maior jogadora do mundo, tá certo? Que nós reconhecemos e tudo aí, que é a Marta Vieira de Souza, da Silva, e na outra face estaria justamente a Nettie Honeyball, que foi efetivamente a pessoa, né, que fundou esse clube lá na Inglaterra, que foi a primeira a realizar essa partida, que nós estamos comemorando 120 anos. Então, a ideia é que tenha um projeto, né, possa caminhar nisso. E, por último, no ano que vem, 23 de março de 2016, a gente propõe que haja uma sessão solene no Congresso Nacional, onde é que seria apresentado tudo o que aconteceu durante esse ano, para que o fato tenha um relatório e aí tenha um ponto de partida balizador do que poderia se fazer. Bom, os objetivos. Os objetivos, quando nós pensamos e trouxemos isso para o Senado Federal, foi efetivamente mapear o futebol feminino. Porque quando você olha, as informações sobre o futebol feminino estão muito soltas no Brasil como um todo. E como é que seria feito esse mapeamento, o que esse mapeamento conteria? Primeiro, a gente saber quantas ligas estaduais e municipais existem no Brasil relativas ao futebol feminino. Saber clubes estaduais e municipais, quantos existem e quais são. Saber, tá certo, as comissões técnicas, como é que elas são organizadas, como é que as pessoas que fazem parte, jogadores, praticantes e simpatizantes. As ONGs que trabalham com futebol feminino, patrocinadores, que de fato também patrocinam, e, sobretudo, a questão da infraestrutura, de equipamentos e recursos humanos que tem nas escolas, universidades, ONGs e clubes. E a estratégia para isso que a gente pensou foi justamente para envolver o governo como um todo e o legislativo. Seria como? Seria através das secretarias estaduais de esporte, das comissões estaduais de esportes, das secretarias municipais de esporte, comissões municipais de esporte, Confederação Nacional dos Municípios e internet e redes sociais, onde é que, em princípio, seria criada aquela hashtag lá, que seria MapFutFem, que seria mapeamento de futebol feminino.
Essa informação é importante para que depois você tenha políticas públicas, inclusive de utilização dos recursos que estão batendo na porta, porque senão a gente fica aplicando os recursos sem saber efetivamente o que está acontecendo. Então a gente entende isso como esse diagnóstico, esse mapeamento fundamental. E aqui eu vou passar meio rápido a questão do histórico, porque o Romário, na colocação dele, colocou muito bem os fatos importantes, sobretudo aqui a questão da lei, que proibia as mulheres participar. A senadora Fátima até realçou isso. Eu só gostaria de lembrar lá, do nosso lado ali, as palavras na época, justamente dessa senhora Nete, né? Nete Reneibol, a respeito de por que aconteceu o futebol feminino. Quer dizer, isso aí não veio o futebol feminino, não nasceu, tá certo, antes da questão da emancipação. O primeiro era a vontade da mulher se emancipar, e daí ela utilizou o futebol feminino na época para conseguir isso. Então aqui eu vou ler porque acho que é importante. Não há nada de... Elas são as palavras dela na época, uma entrevista que ela deu. Não há nada de natureza farsesca sobre o Futebol Clube das Senhoras Britânicas. Fundei a associação no ano passado com a determinação fixa de provar ao mundo que as mulheres não são o ornamental e inútil, criaturas pelos homens retratados. Devo confessar minhas convicções sobre todos os assuntos em que os sexos são tão amplamente divididos. São todos do lado da emancipação. E eu estou ansiosa para o tempo em que as senhoras possam sentar-se no parlamento e ter uma voz na direção dos negócios, especialmente aqueles que mais lhe interessam. Aqui é reforçando as palavras da senadora Fátima, que justamente o número de mulheres que nós temos no Senado, quer dizer, então efetivamente... Na época, ela criou essa questão do futebol feminino, mas a vontade dela é atingir politicamente para que as mulheres se emancipassem e pudessem chegar. Então, acho que isso foi muito importante. E aqui lembrar, só porque isso aqui tenha faltado, quer dizer, em 1959, de fato, foi criado esse time de futebol feminino, que é o Araguari. O Ney Montes criou esse time, que é de Araguari, lá de Minas Gerais, e esse time aqui rodou o Brasil inteiro, foi capa da Cruzeiro e tudo mais. E ele estava a plena vigência da lei. Mas depois o Ney Montes recebeu lá, né, um recado do mandatário, né, do Brasil, dizendo o seguinte: é bom parar, porque senão vai todo mundo preso. Então, efetivamente, esse clube rodou o Brasil durante 8 meses. Foi maravilhoso, os jogos tinham mais de 8 a 10 mil pessoas, mas efetivamente esse clube teve que paralisar. Eu vou passar agora um vídeo que eu acho que é interessante, a questão da discriminação da mulher. É um vídeo da FIFA, mas é interessante. É isso aí, quer dizer, na realidade, diz claramente, está certo, não deve-se ter barreiras, está certo que as barreiras têm que ser rompidas. Então, essa é a ideia do vídeo, eu acho que é uma ideia internacional e efetivamente merecia ser mostrado aqui. E aí visa, sobretudo, a questão das crianças, porque esse programa de Live Your Goals é um programa muito interessante, porque ele efetivamente traz as crianças, está certo, para a prática de futebol. Então, é uma coisa que pode acontecer. Bem, o painel hoje visava atualizar no mundo, tá certo, e no Brasil, como é que está essa questão do futebol. E esses dados que estão aqui em cima, objetivamente, eles fazem parte do relatório, né, de 2014 da FIFA, com todas as associações nacionais filiadas a ela. E aqui vem os fatos que são efetivamente o retrato do próprio Senado Nacional da participação da mulher. Repare aqui, a representação feminina, tá certo, na direção das entidades, FIFA, Comebol, federações, o que for, é de apenas 8%. Se você pegar aqui, apenas 7% dos técnicos no mundo são mulheres. E se você pegar a árbitro, são 10%. Então, a participação é praticamente insignificante. 78%, tá certo, das associações nacionais tem Liga Nacional. Mas quando ela diz Liga Nacional, não é Liga Nacional formalmente, estatutariamente reconhecida. O que existe são clubes que se organizam para realizar uma competição. E eles são, em princípio, dentro da história. 80% tem seleção adulta e apenas 50% tem categoria de base. 23%, isso aqui também é um outro ponto fundamental, dedicam uma estrutura para futebol feminino.
Tanto é que o Romário salientou aqui, a CBF apenas esse ano que ela dedicou, tá certo, uma estrutura para o futebol feminino, e mesmo assim, pelo tamanho da CBF, é praticamente ínfima e inexistente. Né? Efetivamente é uma coisa muito pequena, vai me desculpar o Marco Aurélio, mas é a minha visão. Quer dizer, eu acho que efetivamente é mais para dar uma satisfação à imprensa e à mídia do que efetivamente está certo para organizar e buscar o melhor futebol feminino. Aqui são outros números que não interessam, mas objetivamente o que é mais importante para mim aqui é isso aqui, ó. A representação é muito pequena. Se a representação é pequena, você tem o quê? Pouco poder de decisão. E aí todas as decisões são tomadas ao arrepio da questão da participação das mulheres pela sensibilidade que tem. O atual no Brasil, nós temos a CBF, temos diversas ONGs que vêm trabalhando no futebol feminino, nós temos o governo, que praticamente tem trabalhado como investidor, no caso, e nós temos as federações estaduais, muito poucas. Aqui nós só vamos ver que só temos 3 em 27. Então, quando você pega a CBF ela tem o que hoje? Competições de adulto, competições de categoria de base, ela tem aqui a seleção permanente, que agora diz que é permanente. Eu tenho dúvida, quer dizer, eu preciso saber a fundo o que significa permanente, porque permanente, para mim, significa que tem que treinar praticamente o ano inteiro. E o que eu acho que aqui é permanente é porque hoje as jogadoras recebem um certo valor. Né? A Michael Jackson lembra que, mesmo quando ela estava na seleção, que um dos problemas sérios da seleção feminina, mesmo adulta, é que a jogadora chega lá, se apresenta, se prepara, aí joga 1 ou 2 partidas, fica 15, 20 dias, tá certo, sem jogar, o Romário sabe como é que é. Quando você volta, você tem que voltar à situação inicial. Então, se o permanente significa estar o ano inteiro em atividade, tá certo? Eu acho que é importante, mas aí cria uma dificuldade, porque os clubes não vão poder ter as jogadoras. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, e eu acho que publicamente tem que ser dito, né, com transparência o que está acontecendo, para a gente saber o que significa permanente. Por isso que eu coloquei interrogação. O Campeonato Brasileiro, aí que está a história, quer dizer, você faz as coisas, se você quer fazer, de fato, desenvolver, você tem que aprofundar e fazer de forma, vamos dizer, mais correta. O Campeonato Brasileiro hoje tem 20 clubes, são 4 grupos de 5. Se são 4 grupos de 5, tá certo? Na realidade, 60% dos clubes com 8 datas vão embora. Então são 2 meses. Quer dizer, não funciona, quer dizer, o futebol feminino tem que ter um calendário que funcione o ano inteiro, quer dizer, entendeu? Não dá para fazer mais isso, você entende? Quer dizer, nós estamos enchendo o calendário do futebol brasileiro de Copa. Por que o feminino está cheio de Copa? Porque o Copa é o quê? É o mais barato e o que anda rápido. Se você pegar aqui, na Copa do Brasil, por exemplo, na Copa do Brasil, 75% dos clubes saem em 4 datas. Por quê? Começa com 32 para 16, 16 para 8. Então, 75%. Então, quando você ouve falar, aí eu volto à questão, tá certo? O que é papel do governo, o que é papel do Congresso e o que é papel da CBF. Então, quando você ouve dizer o seguinte, não, agora, essa semana mesmo, a CBF já está ventilando reunião com o Conselho Federal de Educação Física para voltar a educação física na escola. Isso não é papel da CBF, isso é papel do governo. Agora, no momento que você diz que na escola tem que entrar o futebol feminino, e eu concordo que na grade escolar tem que estar, você tem, como organizadora, você tem que ter as competições que dão sustentabilidade. Então, você tem a obrigação de dar. Se o campeonato é futebol feminino, sub-15 para o ano inteiro, sub-17 para o ano inteiro, sub-20 para o ano inteiro. Então, quando você, de um lado você quer, do outro lado você tem que também fazer acontecer. Então, isso aqui eu acho que está muito furado, tá certo? Esse tipo de coisa. Realmente, para mim, para inglês ver, eu não entendo dessa forma. Das categorias de base, também a mesma coisa. Seleções sub-20, sub-17, sub-15. Aqui as Copas do Brasil, mas o tempo é muito curto. Então, como é que a pessoa vai querer realmente se meter nesse tipo de coisa? As ONGs têm feito um trabalho interessante, tem o futebol de Rio, futebol de rua, que efetivamente utilizam quadras, tá certo, de pequena dimensão e que realmente massifica bastante a coisa. A escola de futebol do Duda, lá no Rio Grande do Sul, é uma coisa que realmente tem funcionado bem. E aqui em Brasília também tem diversas iniciativas que aconteceram, naturalmente, na gestão da Leila, que efetivamente, hoje em dia, o futebol feminino aqui está tendo... Mas começou primeiro, naturalmente, com a visão dela de gestão, primeiro estruturar, organizar, para que os recursos que são pequenos sejam bem aplicados. Se você começar de cara querendo fazer para fazer mídia, aí o negócio fica complicado. E não foi o caso dela, com certeza, é por isso que os resultados vão acontecer, eu tenho certeza. O governo, quer dizer, o governo está bancando isso aqui, o governo é que faz os investimentos, quer dizer, se você pegar o Campeonato Brasileiro, que é organizado pela CBF, quem pagou foi o governo, através da Caixa Econômica Federal. Está aqui, ó, Campeonato Brasileiro 2013, 2014.
A Copa Libertadores, que em princípio quem tinha que estar bancando isso era a Conmebol, quem está bancando? Governo, através da Caixa Econômica Federal. Copa do Brasil Escolar, que é muito interessante esse aqui, e a Copa do Brasil Universitário. Ou seja, eu entendo que o governo, como investidor, ele pode cobrar. Então, ele tem direito, tá certo, de participar desse processo do futebol feminino, e não ficar revelia. As federações estaduais, como eu disse, são 27, apenas 3 têm competição. A Paulista, que com 14 clubes, que são 12 datas, a Carioca, tá certo, que são 10 datas, e a Mineira, que são 8 datas. Então, a gente está vendo o seguinte, isso aqui, ó, a situação atual do Brasil, do calendário e vamos dizer, do período das competições, é simplesmente catastrófica. Então, isso aqui tem que separar, sentar, tá certo, para achar uma solução que seja melhor. Aqui, na realidade, uma situação que tem da FIFA, que ele coloca os 10 mandamentos. Eu estou repetindo sempre a FIFA, porque a FIFA, muitas coisas que o Romário falou, concordo plenamente, mas ela tem estruturalmente algumas coisas boas, entendeu? Alguma coisa tinha que ter, né? É verdade. Pelo menos isso. Então, eu estou aproveitando essas coisas boas que eu acho que servem, vamos dizer, como um paradigma para a gente. Então, os 10 mandamentos para você pensar no desenvolvimento do futebol feminino, o que sugere é isso. Primeiro, grande oportunidade de crescimento no futebol. Você tem que ter um plano de desenvolvimento do futebol feminino para todas as AMs, associações membros, ou seja, associações nacionais. Então, todas elas têm que primeiro fazer um plano de desenvolvimento. A partir do plano de desenvolvimento, a aplicação dos recursos. Isso é que eu acho que é o melhor destaque, né? O maior destaque para isso. Os outros são conseguir que mulheres e meninas tenham a mesma oportunidade de aceder ao futebol. Na realidade, os restantes aqui são importantes, você entende? Mas eu não vou me detalhar muito por causa da questão do tempo. E a partir disso aqui, eu, naturalmente, enquanto associação, eu acho que a associação tem que contribuir e nós estamos propondo aqui o que a gente entendemos como um plano estratégico de desenvolvimento do futebol feminino. O que seria esse plano estratégico? Seria dois pilares. O pilar da infraestrutura e o outro o pilar das competições, porque eles têm que andar junto. No pilar da infraestrutura, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, porque para você construir qualquer coisa ou reformar qualquer coisa, toma tempo. E se toma tempo, o que toma menos tempo é preparar recursos humanos, preparar pessoal. E aqui nós vemos, está certo, como primeiro pilar pessoal, que seria a formação de treinadores. A nível 1, para escolinhas. A nível 2, categorias de base. A nível 3, adultos. A ideia disso aqui é que, nesse pessoal aqui, poderia envolver todas e quase todas as ex-jogadoras de futebol feminino no Brasil. Está todo mundo aí com dificuldade, você entende? Todo mundo com problema. Poderia oferecer cursos, você entende? Cursos de reciclagem, e elas poderiam se preparar para isso, né? E absorver nesse mercado. De equipamentos. Os equipamentos que eu entendo são quadros esportivos e campos de dimensão reduzidas, em escolas e ONGs, e construção e reformas. Aqui é o exemplo da Brahma, que está fazendo em 300, né, campos pequenos. Ou então centro de treinamento. Entre centro de treinamento e quadros esportivos e campos de reduzido, eu acho que eu não faria centro de treinamento por causa dos custos. Hoje mesmo nós estamos vendo aí o seguinte, a CBF, daqui a pouco não vamos falar sobre isso, tem um legado da Copa. O legado da Copa está propondo fazer 15 no CTs no Brasil. Um CT não vai ficar por menos de 9 a 10 milhões. E aqui você pode, por 250, 300 mil, você pode construir quadra ou reformar quadras. O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, as escolas, 30% delas não têm nenhum espaço físico, nenhum equipamento para se fazer esporte. E, sobretudo, futebol feminino. Então, efetivamente, é uma realidade que os recursos deveriam ser pensados mais para essa área, e essa área aqui, efetivamente, eu acho que seria para o futuro. Os recursos financeiros que hoje disponíveis. Nós temos a lei de incentivo ao esporte. Tá? Aqui é importante lembrar que essa lei está terminando agora, tá certo? Provavelmente, acho que daqui 4 meses essa lei está terminando. Se ela não for renovada, esses recursos que hoje são importantes, que diversas ONGs utilizam, vai terminar. Então é importante, né, o Senado estar atento com respeito a essa lei. Lei de incentivo ao esporte. Vai terminar agora. Aí tem a questão, tá certo, de outras empresas poderem participar da questão do patrocínio, né? Nós temos aqui o legado da Copa, que eu vou abordar daqui a pouquinho, os patrocínios, que foi bem colocado aí, e o governo federal, que efetivamente hoje tem sido mantenedor da questão do futebol feminino. Bem, isso aqui que eu queria realmente deixar bem para todos estarem informados, e que é uma coisa que eu acho que o Senado e o Congresso têm que estar bem alerta. Esse aqui, tá certo, é o seguinte, o Brasil, tá certo, em dezembro de 2014, pelo menos a informação que nós temos, que estava em torno de 30 bilhões os gastos do governo com a Copa do Mundo, 30 bilhões de dólares. Desses 30 bilhões,
O lucro que chegou até a FIFA foi de 5 bilhões de dólares, do lucro que chegou para a FIFA. E desses 5 bilhões de dólares, a FIFA destinou, tá certo? Está destinando 100 milhões de dólares, só fazer a conta aí, é 0,01% do lucro que ela teve, ela está destinando ao que ela chama de legado da Copa. Agora, isso aqui, ó, essa informação que está aqui, na realidade é como a CBF está pretendendo fazer a divisão desse bolo. Esse bolo seria dividido da seguinte maneira: 60% para infraestrutura, feminino, 15%, futebol de base, 15%, medicina esportiva, 4%, projetos sociais e tal. O que interessa para mim é isso aqui, ó, e futebol feminino está aqui. O que acontece? Isso aqui, eu acho que tem que ser bem planejado para que vai fazer. E a CBF já está dizendo que ela vai fazer o seguinte: 15 centros de treinamentos, tá certo? Nas 15 cidades que não tiveram Copa do Mundo. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que já que o Senado participou da Lei Geral da Copa, tá? Ele, como Casa do Povo, tem que chamar essa discussão aqui para dentro, tem que ser ouvido. Será que isso é o melhor? Será que em vez de fazer 15 CTs, não é melhor fazer, tá certo? 150, por exemplo, quadras nas escolas que estão faltando? Se a gente está pensando, vamos dizer, no futebol feminino, começando lá da base. Então, eu acho que essa decisão da aplicação desses recursos não cabe, tá certo, como legado, porque o legado da Copa do Mundo, para mim, é um legado do povo brasileiro. E como legado do povo brasileiro, a CBF não pode, de forma sozinha, decidir que vai fazer isso. Esse assunto está em tempo, porque ainda não começou essas construções. Mas isso aqui é o que está se propondo. Então, isso aqui, na realidade, é para fazer CT. CT vão gastar isso aí, de 8 a 10 milhões, mas efetivamente eu não sei se o futebol feminino vai ter parte nisso aí. Pois não, Romano? Só uma curiosidade, quando é a previsão de entrega desses CTs, por favor? A previsão de entrega desses CTs está pelo anunciado ontem no site da CBF, 2018, março de 2018. Quando é a próxima eleição da CBF? Abril de 18. Obrigado. O senador, que não é só na área que ele faz os gols, não. Efetivamente, ele vê as coisas com rapidez. Objetivamente, isso é um projeto político, essencialmente político, e de utilização de recursos, que é de um legado, tá certo, que é do povo brasileiro. Mas eu acho que está em tempo, quer dizer, por isso é que eu acho que esse debate iniciar aqui, como um ano comemorativo, é essencial, porque está em tempo de realmente provocar essa discussão. Sair lá do gabinete, aqui, ó, vamos discutir. Por quê? Quem bancou foi o governo. Isso. Mas, Marco, me permita, esses recursos são oriundos de onde? Para os 15... Esses recursos, seguinte, são oriundos desse lucro da FIFA de 5 bilhões, ela destinou 100 milhões ao legado da Copa, porque esse legado está na Lei Geral da Copa. Agora, esses recursos, o que acontece é o seguinte, que a FIFA, ela está alocando esses recursos mediante, tá certo, a CBF definir quais serão as prioridades. É lógico que não vão dizer que é a CBF, que é a FIFA, entendeu? Mas, objetivamente, essa prioridade aqui, ela pode ser mudada segundo a pressão que houver. A minha proposta é que, efetivamente, esse assunto seja discutido, tá certo, no âmbito mais amplo que é só a CBF. Bom, aqui é para finalizar, objetivamente, como é que eu vejo o quadro do futebol feminino. Eu vejo aqui o que eu coloquei, tá certo, que é um plano estratégico de desenvolvimento do futebol feminino. Esse plano estratégico, politicamente, ele pode ter duas vertentes. Ele pode ter uma vertente que eu chamaria de Liga Brasileira de Futebol Feminino, que o ministro tem falado muito sobre isso, tá? Ou seja, uma estrutura independente da CBF e fora da estrutura da CBF. Ou através, que eu acho mais simples, Confederação Brasileira de Futebol Feminino. Por que isso? Porque hoje já existe no cenário da CBF, até sob o ponto de vista do estatuto, a Confederações Brasileiras de Futebol de Salão, a Confederação Brasileira de Beach Soccer. Então você pode ter uma estrutura que o estatuto abriga e que ela tem autonomia e independência de organização, né? A questão da Liga, eu vi aqui comentários que já existe a Liga, mas efetivamente não existe oficial e formalmente nenhuma Liga de Futebol Feminina no Brasil, porque para ela existir, o Estatuto da CBF, tá certo, determina que a CBF tem que aprovar a criação dessa Liga. E a CBF formalmente até hoje não aprovou nenhuma Liga de Futebol Feminino. Então, objetivamente, eu vejo os dois caminhos, que são esses, porque efetivamente no cenário que está, com a coordenação de futebol feminino dentro daquela estrutura da CBF, efetivamente nós vamos ter, né, pouca situação acontecer. Então, eu estou colocando aqui que, na realidade, essa estrutura aqui, que é o plano estratégico, uma dessas estruturas, eles estão amassados por isso aqui, eles estão amassados pela CBF de um lado, pelos clubes do outro, pelas federações do outro e pelo governo do outro. Então, tem que arrumar uma saída para isso. Pois não. Terminou.
Só para terminar aqui o último ponto aqui, ó, é só agradecimento, que não poderia deixar de faltar. Eu gostaria de agradecer naturalmente, primeiro ao Leonel Ribeiro, porque efetivamente ele que trouxe esse fato, tá certo? E essa possibilidade de discussão. Leonel, levante aí, Leonel. E agradecer a ele que trouxe e efetivamente nos ajudou muito a trabalhar nisso. A senadora Vanessa Graziotin, em especial, tá certo, a Rita Poli, porque foi a primeira acolhida que nós tivemos, naturalmente, na Procuradoria da Mulher. A senadora Fátima Bezerra, tá certo, através da Zizi Faria, e o senador Romário, através da Letícia. Muito obrigado. Desculpa se eu estendi, mas eu acho que como é um momento, a gente passa.